descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Isso Esse é um contexto, irmãos. Eu vou sair um pouquinho, eu preciso voltar aqui. O que acontece, meu irmão? Você tem que entender que quando você pega 1 Coríntios, capítulo de número 7, no versículo de número 5, no versículo de número 1, Paulo está cobrando que os homens se deitem com as mulheres. Hoje, quando você olha para nós, é os homens que estão cobrando das mulheres que se deitem. Os pastores estão falando para os irmãos: olha, você precisa alimentar o seu marido, você precisa se deitar com o seu marido. Mas nesse tempo que Paulo está escrevendo é diferente, irmãos. Paulo está dizendo: ô marido, você paga a sua esposa o que deve. Porque Paulo vem para uma igreja, meu irmão, uma igreja judaica. Era na sinagoga. Você vai lá na 1 Coríntios, acho que Gaio, Crispo, tudo era da sinagoga. Então você tinha um tipo de igreja, vamos supor, os judeus tinham 3, 4, 5 mulheres. E como é que vai manter relação sexual com 4, 5, 10 mulheres? Aí as mulheres ficavam à língua, ficavam espalhando. Lembra de Leia e Rebeca? Jacó amava a Rebeca, Leia ficava na saudade. O Rubem vai lá e acha lá o que as mandrágoras. Aí Rebeca colocou na cabeça que mandrágora era afrodisíaco, então o cara ia ter filho, por causa o grande feiticeiro, o grande raizeiro, ia fazer raiz de chá, de tudo quanto é coisa para ficar bom. Lá vai Rebeca atrás disso. Dá essas mandrágoras, por causa dessas mandrágoras você vai dormir com o meu marido. Você já me tomou o meu marido e quer pegar as mandrágoras do meu filho? Por essas mandrágoras você vai se deitar com ele. Aí vai lá, pega as mandrágoras, aí Lia vem toda leve para Jacó, aluguei você essa noite, pelas mandrágoras do meu filho. Você vai ter que se deitar comigo, porque eu dei a minha mandrágora, eu paguei por você. A mulher casada, a mulher original, para dormir com o marido teve que pagar a outra. Então eles estavam dentro dessas coisas. Está no livro de Gênesis aí, irmãos. Vocês podem olhar que está no livro de Gênesis. Aí o que acontece, irmãos? Dentro dessa igreja estava uma bagunça. E pessoas, você pega uma igreja, você for estudar a cultura, você tinha um tempo da deusa Diana, Artemis, Afrodite, que tinham 1000 prostitutas que viviam nuas dentro do templo, mantendo relação sexual para trazer recursos para os templos. Meninos eram jogados no lixo, no meio da rua, céu aberto, rejeitado, aborto, esse tipo de assunto. Aí como que um homem, irmãos, ele dizia assim, ó, Paulo está ironizando com ele, vocês dizem todas as coisas que vocês podem fazer? Pode, mas nem tudo convém. Vocês podem fazer todas as coisas, mas vocês não deixam se levar por elas não, nem todas elas edificam. Porque se eu sou mãe, para que eu vou casar se aonde eu olho tem uma mulher despida? Que eu não preciso. Então Paulo está tratando disso aí, ele está proibindo o casamento, e ele entra dentro da carta de Corinto, ele está dizendo que muitos crentes querem fazer hoje, pessoas que se dizem ter o Espírito Santo de Deus, e querem manter relacionamento conjugal com quem não é. Uma coisa é você ser cristão, e ao seu cônjuge, esposa ou esposo não ser. Você passou a ser santificada, ou vai santificar a sua casa através de você. Por que Paulo está dizendo isso? Ele não está falando de salvação. Se eu chego com uma luz numa casa que não tem lâmpada e eu acender ela, o que vai acontecer com aquela casa? Toda aquela casa vai ser tomada pela luz. É isso que Paulo está dizendo. Os filhos são abençoados. O seu lar, a comida que você come, independentemente das pessoas que sejam cristãs na sua casa ou não, ela é abençoada porque você orou naquela comida. Então aquelas pessoas só não vão ganhar salvação. Quando você não tem uma relação sexual, o que Paulo diz, irmão? O fazer-se uma só carne não está no casamento, está no ato sexual, no coito, no acoplamento, na penetração. É quando o homem mais a mulher mantém a relação sexual, deixa eu fazer o gesto para não ser muito obsceno, é no ato sexual que os dois estão tornando uma só carne. Paulo está dizendo isso. Vai pegar o corpo de Cristo e unir, fazer dele um com a meretriz? Paulo não está falando de casamento, Paulo está falando de relação. Então Paulo diz que os nossos lares, eles são abençoados pela nossa vida. Mas que bênçãos são essas? A luz, a oportunidade de ter palavra, a oportunidade de ter a salvação ali todos os dias, a oportunidade de não ter pecado. Irmãos, infelizmente, quando a gente fala disso, a igreja não entende, porque muitas pessoas usam o púlpito da igreja para falar de relacionamento, ele começa a contar piada. E a igreja acha graça. Ele começa a ensinar as mulheres a prostituir.
Que tipo de roupa você tem que vestir para chamar a atenção do seu marido? Que tipo de posição você tem que ficar lá para desaparecer do seu corpo que subiu? Minha esposa estava reclamando comigo, teve que fazer uma cirurgia, foi daí que eu arranquei 2 filhos e já arranquei o neto e vai sair mais. Então não mexe porque é meu. Eu olho para minha esposa assim, irmãos. A gente precisa entender, você tem que entender, irmãos, o homem que é homem, a mulher que é mulher, ela tem que se valorizar. Você tem um Espírito de Deus na sua vida. A gente vivia nas imundícias do mundo, que vivia andando dessa forma. Que tipo de mulher é você, irmão, que vai ficar vestindo um tipo de roupa, usando um tipo de perfume, para chamar a atenção do seu marido? Isso é prostituição. Que tipo de homem é você, irmãos, que fica exigindo as coisas da sua esposa? Então é isso que é ensinado a maioria das vezes. Mas o casamento, irmãos, independentemente de quem faça ele, se é eu ou se é o ímpio, diante de Deus era pecado, porque ele alimenta a carne. Paulo diz aí em Coríntios capítulo 7, versículo 5, ele diz assim, olha, não defraudeis uns aos outros, vocês só vão apartar por um momento e por um mútuo acordo, e não por muito tempo, Paulo diz, por causa da vossa incontinência, não temos controle sobre o lado sexual. É a Bíblia, eu prefiro crer na Bíblia. Você diz, eu tenho, não importa, esse é problema seu, a Bíblia está dizendo que o homem não tem, e pode ser que Paulo errou e a Bíblia está errada e você está certo, eu também não vou discutir com você. Mas aí ele diz que não tem controle. O que Paulo está dizendo? Se eu preciso afastar da minha esposa para oração e para santificação, então eu quero entender que o ato sexual ele é pecado. Ele só não é pecado porque ele é feito diante de Deus. Então aí passa a ser abençoado o relacionamento por causa de mim que sou cristão, ou por causa da minha esposa se não for. Davi, quando vai comer o pão da proposição, ou presença, propiciação, que é o pão da presença que ficava lá, ele chega lá, ó, como é que está o negócio de mulher? Eu odeio de ontem que nós não mexe com mulher, nem eu nem os rapazes. Então você pode comer o pão, você está ali. Então a gente criou, irmãos, essas coisas na igreja, inventando essas mentiras dentro da igreja. E quando você vai dentro da Bíblia Sagrada, não tem. E isso é o que nós estamos fazendo com a nossa família. Paulo chega em Efésios capítulo 3, versículo 14, 15, 16, 17. O varão vai continuar lendo para a gente ali agora. E você vai entender por quê. Presta atenção. Efésios capítulo 2, versículo 19, está escrito o quê? Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos,